Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, nessa tarde gloriosa da parte de Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui em mais uma edição, mais um momento para nós compartilharmos a palavra de Deus. Estou muito feliz nessa tarde, nesse domingo que já está quase chegando a hora de ir para a igreja, né? Infelizmente, muitos de nós não estão podendo ir devido esse problema aí do coronavírus. Mas glorioso é Deus que nos dá um momento para compartilharmos a sua palavra. Eu tenho um texto aqui para compartilhar com os irmãos, um assunto bem pertinente, porque vai abrir a nossa mente para nós falarmos alguma coisa. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar nos orientando. Que nesta tarde, gostaria de orar com você um minuto para nós abrirmos esse texto da palavra e comentar a palavra do Senhor. Amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta tarde gloriosa para falarmos a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, assuma esse momento em nossas vidas para que possamos compartilhar com os irmãos o texto da Bíblia, o texto da palavra do Senhor. Que o Senhor convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração nessa tarde e nos abençoa a todos que estão ouvindo, aqueles que estarão ouvindo, que o Senhor esteja abençoando, abrindo o coração, abre a nossa mente, perdoa os nossos pecados e nos abençoa nessa tarde, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você um texto do Salmo 66, versículo 18, um salmo muito conhecido. Nós vamos ler 3 versos. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas na verdade Deus me ouviu, tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. É tão glorioso, é tão maravilhoso quando nós estudamos a palavra e começamos a pensar nela. Eu quero compartilhar esse texto aqui. E por que muitas vezes Deus não responde a nossa oração? Como diz no Salmo, o Senhor não me ouvirá. A gente fica pensando, por que existem tantas orações que não são respondidas? Quais são os motivos, base dessas orações não serem respondidas? Mas o salmista comenta isso, ele fala que por não alojar, não guardar iniquidade, pecado no coração, o Senhor não ouvirá. Mas ele fala, bendito seja Deus que ouviu minhas orações. Eu fiquei pensando, agora lembrando de uma oração que eu fiz um dia, como introdução para o nosso assunto. Uma vez eu estava precisando de R$100 para pagar uma certa loja, um certo lugar, e eu tinha apenas algumas horas na frente para pagar isso, e era de noite. Então antes de orar, antes de dormir, eu falei com Jesus, eu preciso desses R$100 amanhã cedo. Esse cedo meu era até mais ou menos ao meio-dia, que eu tinha que levar esse dinheiro lá na mão daquela pessoa. E quando foi umas 6 horas, 6 e pouco da manhã, a campainha da minha casa tocou. Eu fui lá atender a campainha. E quando eu cheguei lá, tinha uma irmã, uma senhora, que ela não era da igreja, era de outra denominação. O que eu achei mais interessante é que ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu estava descendo a avenida ali, quando Deus falou no meu coração que eu tinha que vir aqui e entregar isso na tua mão. E ela entregou um rolinho assim, sabe? Um papelzinho como se fosse um rolinho. E eu peguei da mão dela e guardei no meu bolso do pijama, que eu estava ainda de pijama, era de 6 horas e pouco da manhã. E ela falou, tá bom, pastora, só que eu quero dizer uma coisa, esse dinheiro não é para a igreja, é para o irmão. Para o irmão pagar as suas contas, as suas coisas aí. Então eu fiquei muito agradecido, eu agradeci ela, e ela foi embora, ela falou, eu tenho que ir trabalhar, eu estou indo trabalhar.
Eu abençoei ela, falei que Deus abençoe tua vida. E aí eu, entrando para dentro de casa, eu fui ver o quanto tinha. Aquele rolinho que não dava para mim perceber o que era. Aí eu percebi, aí eu vi que tinha uma nota de 100 reais. E aí eu, com aquele dinheiro, eu fui lá depois, mas lá para umas 9, 10 horas, eu fui lá, paguei a dívida que eu tinha. Então eu tenho certeza que Deus me ouviu naquela oração. E eu tenho certeza que Deus tem ouvido as nossas orações. Eu tenho certeza também que Deus tem ouvido a sua oração. Tudo que você pede, a Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se-vos-á, e tudo que pedir o Senhor, crendo, receberei. Mas tem momentos que as nossas orações não parece que não passa do teto, né? A gente ora, parece que o teto tem um chumbo, e parece que a nossa oração não é respondida. A gente clama, 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 e parece que ela não é respondida. Então eu anotei aqui algumas razões porque nossas orações não são respondidas. Aí eu vi esse assunto aqui, eu quero comentar com o irmão. A primeira coisa que eu falo aqui para nossa oração não ser respondida é porque nós pedimos e pedimos mal, né? Quando nós pedimos mal, nossas orações não são respondidas. E Tiago, capítulo 4, verso 3, fala que nós pedimos mal e pedimos para gastar nos próprios deleites, não é? Nos nossos egoísmos, nas nossas vaidades. Então, quando nós pedimos mal, o Senhor não ouvirá. Ele não vai ouvir. Se você pedir uma oração mal, Deus não vai orar, não vai responder. Eu lembro certa vez que uma jovem chegou para mim e falou assim: "Bom, Genivaldo, pastor Genivaldo, eu queria arrumar um namorado." Eu falei: "E como é que você quer seu namorado?" Ela falou assim: "Eu quero um namorado." Eu falei: "Não, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma lista da maneira que você quer seu namorado." Então ela começou a anotar a lista. Eu quero um rapaz alto, dos olhos verdes, bonito, encorpado, que me ame. E aí ela foi lá listando o seu pedido. Aí nós oramos junto e ela entregou aquele pedido nas mãos de Deus. O que eu achei interessante é que, tempos depois, dias depois, apareceu um rapaz na igreja que era de outra denominação, veio visitar a igreja e acabou ficando na igreja. E o rapaz era bonito, dos olhos verdes, bem elegante, vestia terno, era um rapaz bem, assim, bem vestido, bem elegante. E as meninas da igreja, todo mundo vape nele, né? Todo mundo queria aquele rapaz, porque ele era bem vestido e bem elegante. Mas o que aconteceu é que ele não gostou nenhuma daquelas moças que corriam atrás dele. Mas ele se encantou com aquela menina que ela se achava feinha da igreja, que ela se achava a patinha feia, e o rapaz se interessou por ela, casou com ela, e tempos depois esse rapaz se tornou pastor e ela foi ajudá-lo na obra do Senhor. Então ela pediu específico, ela não pediu mal, ela soube como pedir a oração. E ela sabia que Deus queria dar algo para ela, mas precisava pedir correto. Então o primeiro pedido que eu falo aqui, irmão, se você quer que as suas orações sejam respondidas, não peça mal. Saiba como pedir diante de Deus e Deus vai responder a tua oração. Eu tenho certeza disso. A segunda lista segundo pedido que eu listei aqui está no Salmo 66, verso 18, que nós acabamos de ler. Pecado no coração. Se você tiver pecado no coração, Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz lá em Isaías que o pecado, Isaías 59, verso 1, fala que o pecado separa nós de Deus. Então, se você tem um pecado, Deus não vai ouvir a sua oração. Como é que eu faço então, pastor, se eu estiver em pecado? Confesse. Dobre o seu joelho, vá buscar em oração. Se você tem um atrito com alguém, vá até a pessoa, conserte sua vida diante dele, arrume a sua vida perante o Senhor, para que Deus possa ouvir a tua oração. Mas se você alojar pecado na sua vida, Deus não vai te ouvir. O terceiro ponto que eu falo aqui sobre
como Deus não pode ouvir a sua oração, não que Deus não quer, Deus quer ouvir a sua oração. Deus ouve o pecador, mas Ele não responde à sua oração. E tem duas maneiras de Deus não ouvir. Ou ouvir, Ele pode responder um sim, ou Ele pode responder não, ou Ele pode resolver a calma, tenha paciência. As coisas são assim perante Deus. Ele pode resolver já, pode fazer com que você espere um pouco mais. Eu lembro que eu falava para Deus assim, Senhor, eu quero ter um carro. Eu quero aprender a dirigir, mas eu tinha medo de dirigir. Eu comprei um carro e eu não dirigia. E meu carro ficava na mão de um, na mão de outro. E sempre era alguém que dirigia, guiava para mim. Até que um dia eu falei com Deus, Deus falou, eu te dei o carro. O que você precisa fazer é tirar a carta, tire a sua habilitação e vá dirigir. Então Deus falou ao meu coração, eu fui, tirei minha habilitação e Deus me deu condições. E hoje eu guio por qualquer lugar. Já fui até Tocantins guiando e Deus me deu essa graça de poder aprender a guiar e poder ter um carro. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas se você tiver pecado, Deus não ouvirá a sua oração. Não que Ele não ouve, Ele até ouve, mas Ele não responde a tua oração. A terceira coisa que eu posso falar para você que Deus não ouvirá a sua oração é se você tiver dúvida na palavra dEle. Em Tiago 1 fala, capítulo 6 e 7 fala que a dúvida impede, que dúvida é pecado. E se você tem dúvida, Deus não pode ouvir a sua oração. Ou você é sim, sim, ou você é não, não. O que passar disso é maligno. E a dúvida é pecado. Então, resolva diante de Deus quais são as suas dúvidas, né? E se você tem dúvida na palavra, como é que você vai orar a palavra se você tem dúvida na palavra? Se você não acredita nela, se você não crê na palavra do Senhor. Então é muito sério isso. Se você não crê na palavra, como é que você vai pedir as coisas para Deus? A Bíblia diz, crendo recebereis. Como é que você vai crer? Como é que você vai receber se você não acredita? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Então é necessário que aquele que se aproxime de Deus, aquele que busca a Deus, aquele que quer ser ouvido, aquele que quer que suas orações sejam respondidas, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É muito maravilhoso isso. Então vá buscar a Deus, dobre seu joelho, confesse seus pecados e Deus vai ouvir a sua oração. Quarto lugar, vãs repetições. Já viu? A ladainha da reza? Por muitos falar, não é ouvida a oração, não é isso. Tem muita gente que faz a oração do fariseu. Ó Senhor, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia diz que esse não recebe essa oração. Mas aquele que fala, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que esse Deus ouvirá. Esse será justificado. Não faça a oração do fariseu. Não faça a oração de vãs repetições. Não é por muito repetir boas palavras. Eu já vi pessoas falar assim, ó grande Deus, Senhor maravilhoso, Deus isso, Deus aquilo, perante as pessoas, achando que Deus vai ouvir a oração. Não, irmão. Não é a oração jactanciosa, oração bonita para que as pessoas ouçam que você está orando bem. Não é você orar muito bem, é você orar de coração. A palavra do Senhor nos ensina que é com o coração se crê para a justiça de Deus. É com o coração que você fala ao Senhor. É com o coração humilhado perante Deus. Com aquele que chora perante Deus. Com o coração quebrantado, esse ouvirá a oração. Então quebrante o coração diante de Deus. Humilhai-vos perante as mãos do Senhor e Ele te ouvirá. Ouvir a oração, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus e Ele te exaltará. A palavra do Senhor é tão grata diante de Deus, porque aquele que se exalta, Deus não pode humilhá-lo.
Então não seja uma pessoa soberba na sua oração, mas seja humilde. Fale para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor me ouvirá, porque eu sou um miserável pecador. Eu reconheço meus erros, reconheço meu pecado diante de Ti e sei que o Senhor vai me ouvir. Tenha consciência que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele quer ouvir a tua oração nessa tarde. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são os seus problemas que afligem a tua alma, mas eu sei que Deus, ó alma, eu sei que Deus quer abençoar a tua vida nessa tarde. Acredite que o Senhor te ouvirá. Basta você chegar diante dEle. Fale para Ele quais são as tuas dúvidas, quais são os teus problemas, e Deus vai abençoar a tua vida nessa tarde, meu amado. Deus está aqui para abençoar a tua vida. Quinto lugar, Deus não pode ouvir a oração daquele que é desobediente. A desobediência, em Provérbios capítulo 28, 9, fala que a desobediência impede você de ouvir a oração do teu coração. Obediência é algo que poucos gostam, mas ela é necessária para ser um servo do Senhor. Seja obediente à palavra de Deus, obedeça ao Senhor e Deus vai ouvir a tua oração. Eu tenho certeza que Deus conhece você, Ele sabe quais são as tuas necessidades, Ele sabe quais são os teus problemas, mas se você desobedecê-lo, Deus não pode ouvir a tua oração. Eu lembro certa vez eu estava num trem, eu estava lendo a Bíblia sentado, eu comecei a observar as pessoas à minha volta. E naquele trem de caminho de Santo André para Mogi Guaçu, até a estação do Tietê, eu comecei a observar as pessoas quando Deus falou no meu coração: levanta e fala a minha palavra. O Espírito Santo falou forte ao meu coração e eu insisti em não obedecê-lo. Eu continuei sentado lendo minha Bíblia e olhando as pessoas à minha volta. E naquela tarde, novamente o Espírito Santo falou ao meu coração: levanta e fala a minha palavra. E eu insisti sentado. Aí eu observei que uma pessoa levantou e foi descer do trem e aquela cadeira ficou vazia. E aí naquele momento eu lembrei que eu estava com muita coisa na mão e que eu precisava atravessar e sentar naquela cadeira. O Espírito Santo armou essa estratégia para mim, essa estratégia. Eu levantei para ir trocar de lugar. Quando eu estava no meio do vagão, eu fui travado, com a Bíblia aberta na minha mão. Aí o Espírito Santo falou: agora você fala. No impulso eu comecei a falar de Jesus. Eu comecei a gritar naquele trem: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. O Espírito Santo manda dizer que Jesus ama você e que Ele tem um plano na sua vida. Aí eu comecei a falar e fui falando, até que depois eu sentei naquela cadeira que eu imaginava que eu ia trocar-se. Aí eu me troquei de lugar, troquei o lugar melhor e sentei ali. Quando eu sentei ali, aí veio um jovem, perguntou que igreja que eu era. Eu falei assim: não, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Aí aquele rapaz falou assim: olha, eu sou homossexual, eu estou cansado dessa vida, eu gostaria que você orasse por mim. Aí naquele trem eu orei por ele e dei um Novo Testamento para ele que eu tinha na bolsa e ele foi embora. Aí sentou outro e depois mais outro, depois mais outro. Eu fui orando e dando o testamento para aquelas pessoas. Mas eu não queria obedecer ao Espírito Santo, mas ele criou uma estratégia para que eu pudesse obedecer. É necessário nós muitas vezes ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-lo, porque se nós não obedecê-lo, ele vai criar estratégia para que a gente possa obedecê-lo.
Mas se nós não obedecê-lo, vamos pagar um preço alto pela desobediência. E se você está em desobediência, ele não pode ouvir as suas orações. Amém? Está entendendo isso, amado? Último lugar. Atritos na nossa vida, brigas, Deus não pode ouvir a nossa oração. O melhor caminho é consertar. Se você está em atrito com pessoas, com amigos, com vizinhos, com parentes, Deus não pode ouvir a sua oração. Mas eu tenho certeza que Deus quer abençoar a tua vida nessa tarde. E que Ele quer te dar um galardão grandioso. Porque se você estiver em confusão na sua vida, na sua mente, no seu coração, é hora de nós confessarmos nosso pecado. Eu venho a ti nessa tarde, amigo, para falar para você que Jesus pode mudar o rumo da tua história. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei onde que você está me ouvindo. Talvez num hospital, talvez numa cama, talvez num trem, talvez num ônibus, num caminhão, talvez num carro. Mas eu quero dizer bem sério para você nessa tarde, como se fosse o último momento da minha vida. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos se achegar a Deus, achegar-vos a Deus enquanto há tempo, e Ele chegará a vós. É necessário nós compartilharmos o Evangelho, porque o Evangelho é a esperança do homem na terra. Mas se nós não se achegarmos a Ele, Ele não poderá ouvir a nossa oração. Eu quero compartilhar com você nesses minutos finais que Deus pode abençoar a tua vida agora. Basta que nós se humilhemos perante Ele e busquemos de todo o coração. Se buscarmos de todo o coração, Ele nos ouvirá. Você quer ser abençoado nessa tarde? Assim como eu quero. E assim como Deus também deseja abençoar você. Vamos orar e Deus vai nos abençoar. Amado Pai, grandioso Deus, Deus dos céus, eu tenho certeza que o Senhor quer ouvir a nossa oração nessa tarde. Eu estou aqui, Senhor, compartilhando com meus irmãos essa passagem da palavra do Senhor, para aprender contigo, ó Deus, para aprender contigo, ó Espírito Santo, que o Senhor é a nossa oração, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso galardoador. Então, Deus amado, Senhor Jesus querido, nessa tarde que o Senhor esteja abençoando meus irmãos em todos os lugares que eles estão nos ouvindo agora nessa tarde. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê uma esperança maior, que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. E que o Senhor seja conosco por onde quer que nós andarmos. Pai querido, traz paz àquele coração aflito, traz segurança para aquele irmão inseguro, traz amor para aquele que está com ódio no coração, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus dos céus, seja conosco nessa tarde gloriosa. Pai, que o Senhor coloque as suas mãos nessas pessoas que estão com problemas devido à saúde, doenças, como é meu caso, que hoje eu sei que eu sou uma pessoa com bastante dificuldade devido à minha complicação de saúde. Eu sei que muitos irmãos estão passando da mesma maneira, como o irmão Isaías lá em Catalão, como nossos irmãos que estão morrendo e os familiares sofrendo com essa doença chamada coronavírus, com esse vírus na terra que atormenta o mundo inteiro. Que o Senhor console a família do meu amigo, pastor Henrique, que faleceu nessa tarde, nessa manhã, aliás, nesse dia de hoje, melhor. Que o Senhor console, que o Senhor visite os meus amigos pastores. Hoje eu estive falando com um amigo muito querido, pastor João Ambrosio, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor abençoe cada um dos meus amigos pastores da minha denominação e de outras denominações que eu conheço nesse mundo todo. Pai, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço para a glória do Senhor. Visite meu amigo Marquinhos, visite, Senhor,
os meus familiares. Coloca, Senhor, temor. Coloca coração no coração da Débora. Respeito para com a minha vida, com meus netos, com meus genros. Abençoe cada um. Com meus familiares lá em Mogi Guaçu. Minha mãe, meus irmãos, minha sogra, meus cunhados, minhas cunhadas, por parte de sobrinhos, por parte, enfim. Que o Senhor esteja abençoando a cada um em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estar restabelecendo a minha vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Ore comigo, levante uma de suas mãos e ore comigo. Que o amor de Deus, nosso Pai do céu, que a doce comunhão do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus seja com todos para a glória de Deus, nosso Pai. Amém e amém.